Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia de novo em Lucas capítulo 17. Alisson, profeta. Lucas capítulo 17. Quem achou, diga amém. Versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Quando Deus fala, não há dúvida, que diz que o relâmpago fuzila de uma extremidade à outra. Quando uma revelação vem, é como se fosse um choque no nosso espírito. Não tem como você negar que Deus falou com você. Verso 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Repita comigo: Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Quantos podem dizer amém à palavra de Deus? Queridos, para nos ensinar a funcionar no reino de Deus, o Espírito Santo nos deu 3 pessoas aqui. Ele nos deu Noé, que fez uma arca, onde as pessoas entraram e foram salvas do dilúvio. Ele fala de Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra e foi liberto do juízo de Deus que queimou toda a cidade. E eles falam, aqui também o Espírito Santo fala da mulher de Ló, que olhou para trás. Aqui diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Então essas 3 pessoas são a estrutura do funcionamento do que nós temos que entender do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é um lugar que você entra. A Bíblia diz que Noé entrou na arca. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar. Então, o reino de Deus, que é uma condição real no nosso espírito, onde tudo que Jesus fez na cruz foi derramado em nós pelo Espírito Santo, é algo que nós precisamos entrar. Isso a gente vê através de Noé. Através de Ló, a gente aprende de algo que nós temos que sair. Enquanto que Noé, você entra, Ló, você sai. E o princípio da mulher de Ló é que ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Ela fez o que eles diziam aqui. Naquele dia, verso 31, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça. Diga, não desça. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Então aqui existem alguns princípios muito interessantes sobre o funcionamento do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é algo que você entra nele por fé. Ele é invisível. Deus te dá uma palavra e você muda o seu comportamento segundo aquela palavra que você recebeu. No momento em que você muda o seu comportamento, você entra. Porque é uma dimensão. Imagine Noé, depois de 100 anos fazendo aquela arca, e de repente o Senhor diz: Noé, a obra está pronta, está na hora de entrar. E eu sinto Deus falando para alguns aqui: tem algumas coisas prontas para você, está na hora de entrar. O Evangelho é algo que precisa ser parado de ser contemplado. Não contemple a cruz, entre na cruz. Não contemple a cura, entra na cura. Não contemple a prosperidade, entre na prosperidade. Como? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Sempre que Deus te dá uma palavra e você caminha naquela palavra, você está entrando em algo. Mas ao mesmo tempo, quando Deus te dá uma palavra e você caminha naquela palavra, você está se firmando no lugar que Deus te colocou. O exercício da fé, a vida diária da fé, evita que você desça do eirado. Então aqui você tem Noé, que entrou na arca. Você tem um grupo que não deve descer do eirado. E ele diz assim: quem estiver no campo, não volte para trás. Então faz assim com a mão, diga comigo: entrar no reino, não perder o meu posicionamento, não recuar e jamais olhar para trás. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está te ensinando a entrar em algo, a sair de algo, a não perder o seu posicionamento e não recuar da palavra que Deus te deu. Então o reino de Deus funciona quando eu sei que eu estou entrando nele. Minha dimensão não é mais o natural, minha dimensão é sobrenatural. O reino de Deus funciona quando eu, como Ló, saio de Sodoma e Gomorra. Tem coisas que você precisa entrar, mas tem coisas que você precisa sair. E tudo isso é fé. Muitas vezes Deus fala com você e você parte para cima. Muitas vezes Deus fala com você, você sai correndo. Não é que você está fugindo, é que tem que correr mesmo. A Bíblia diz que José correu, largou a mulher lá com a roupa dele, foi embora. Muitas vezes a gente perde tempo por não sair da onde a gente tem que sair. A gente perde tempo porque a gente foi treinado a entrar, mas não fomos treinados a sair.
Porque é difícil você acreditar que agora não é mais tempo de ficar nesse lugar no Espírito. Puxa, esse lugar é no Espírito. Eu orei em línguas, eu jejuei, eu orei, eu paguei um preço, eu entrei nisso aqui aí o Senhor vem, pois é, mas nessa área você não vai entrar não, nessa área você vai sair disso. Pastor, como que eu posso discernir o que eu tenho que entrar e o que eu tenho que sair? Só pela sua comunhão com o Espírito Santo. Não tem como nenhum homem dimensionar isso para você. Da onde que você tem que sair, para onde você tem que entrar. E quando você fica firme na fé, e vem o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, irmãos, fala de todo momento de visitação de Deus na sua vida. Há períodos em que nós estamos debaixo de uma visitação, nós estamos debaixo de uma palavra, de um mover do Espírito. De alguma maneira o Senhor nos pega e nos põe debaixo de um mover do Espírito, e Ele te diz: eu te pus no eirado. Mas o dia do Senhor chegou, eu preciso descer para pegar minhas coisas. Não. Suas coisas não são problema seu, são problemas da sua fé. E cuide da sua fé, que a sua fé cuidará de você. Então diga: Noé entrou, Ló saiu. O cara do eirado não desça. Quem estiver no campo não volte. Então aqui tudo são princípios espirituais de como o reino funciona: entrar, sair, não descer, não retroceder. Aqui Jesus está ensinando como que o reino se manifesta. Quando é tempo de você não retroceder, meu irmão, há uma graça para que você permaneça. Quando não é tempo de você abrir mão daquela palavra, sabe? O que você precisa é querer, é escolher, é se lançar sobre aquela palavra e decidir: eu não vou voltar atrás. Aqui diz que quem estiver no campo naquele dia, note algo interessante aqui. Olha o capítulo 20, versículo 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Aqui não está falando do dia, é um dos dias. Você pode dizer amém? Porque o dia está se referindo à volta dele. Mas um dos dias tem a ver com uma visitação de Deus da sua vida. E o Senhor te diz: entra nesse posicionamento. Sai dessa mentalidade. Eu não quero você com essa mentalidade mais. Sai disso. Esse pensamento falia 20 anos atrás, cara. 20 anos atrás, essa mentalidade gerava avivamento. Hoje isso é morte. 20 anos atrás, essa mentalidade fazia minha igreja pegar fogo. Hoje essa mentalidade não funciona mais. Querido, nós precisamos estar conectados com a mentalidade do Espírito, através da oração em línguas. A oração em línguas permite que o meu espírito esteja conectado com a mente de Cristo, de maneira que eu sei quando entrar, quando sair, quando descer, quando não recuar, quando não olhar para trás. Muitas vezes você sai de algo, você fica firme, e o Espírito Santo fala assim: não olha para trás. Por quê?
Porque olhar para trás, o que tem a ver eu ficar tentado e olhar para trás? Aparentemente, Deus foi muito duro com a mulher de Ló, mas não é que Deus foi duro com a mulher de Ló, é que quem ela era por dentro se manifestou por fora. Ela era uma estátua, ela não tinha vida, ela não tinha relacionamento, ela não tinha intimidade. Então o olhar para trás dela não foi simplesmente achar ruim as panelas, as coisas da casa dela que ela teve que deixar rápido, porque o fogo ia cair na cidade. O olhar para trás dela foi dizer o seguinte: eu quero voltar para Sodoma. O olhar para trás foi um olhar dizendo assim: eu não sei se eu quero seguir meu marido com esses anjos. Parece que ficar em Sodoma é melhor. Nesse momento, quando os valores do nosso coração não são mais espirituais, nós nos tornamos estátuas. E o grande problema da maioria das igrejas hoje é que tem pessoas batendo palma, levantando a mão, sorrindo, dando dízimo, fazendo tudo, mas eles são estátuas. Eles mudaram de posicionamento, eles saíram do que Deus diz e ficaram com o que o homem diz. Você imagina os amigos deles em Sodoma dizendo: onde vocês vão? Não, os anjos estão conosco e eles estão nos tirando da cidade. Isso é loucura, ninguém nunca fez isso. Você sempre será desafiado a fazer o que ninguém nunca fez. Quem anda no Espírito sempre experimenta coisas novas. Pastor, onde eu tenho que entrar? Na palavra que Deus te deu. Da onde que eu tenho que sair? Da influência da alma, te levando para a incredulidade. Por que eu não devo descer do eirado? Porque você deve manter sua posição no Espírito. E por que eu não volto do campo? Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Se você está no campo, o Senhor te diz: você está fazendo o que eu disse para você fazer. Querido, não pode ter dor que te faça voltar do campo. Não pode ter frustração que te faça voltar do campo. Eu vou chamar o campo missionário da sua vida. Levanta a sua mão e diga: o campo missionário da minha vida. Quem crê que está no campo missionário da sua vida aqui? Dá glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: se você entrou no seu chamado, não saia dele. Veja como que em poucas palavras Jesus ensina tudo sobre o reino de Deus. Noé entrar, Ló sair, o cara do eirado não descer, o cara do campo não voltar. Sabe o que o eirado fala? Fala dos lugares celestiais. O eirado daquele tempo era um lugar alto nas casas, não era baixo, era alto, aonde os mantimentos eram guardados. E aí aqui está dizendo que o dia do Senhor veio e o cara estava no eirado, cuidando dos mantimentos. Por que Jesus disse: não desça para buscar suas coisas? É porque muitas vezes a circunstância sacode tudo. Quando o dia do Senhor vem, a circunstância sacode tudo. E o seu ímpeto de autopreservação
é descer lá embaixo para ver se salva pelo menos o cachorro. Pelo menos o gato. Coitadinho. Não, meu irmão, você não se move se o Espírito Santo não se move. Você não dá passos se o Espírito Santo não for na frente. Por isso a oração em outras línguas, ela é tão peculiar, ela é tão pessoal. Que línguas? Repita comigo: línguas, todos, línguas para minha edificação pessoal. Não é aquelas línguas que você fala no momento de êxtase, não é aquelas línguas para interpretação, que é a profecia, não é aquelas línguas como sinal para os incrédulos, que o que aconteceu lá em Atos, quase 3.000 se converteram. É línguas para edificação pessoal. Eu entrei num lugar no eirado. Eu estou usufruindo de todo um trabalho que foi feito e depositado no eirado. Aí começa a acontecer coisas para você descer. Puxa, você começa a usufruir dos mantimentos, das riquezas. Aí começa a acontecer coisas. E interessante, irmãos, é que se nós formos ouvir nossas emoções, a gente pensa que está certo. Começa a acontecer coisas, não, mas eu preciso descer. O Senhor te diz, você não vai descer, você vai subir mais alto ainda. João estava arrebatado no Espírito, lá em Apocalipse. Ele já estava arrebatado. E no Espírito uma porta se abriu, e ele ouviu uma voz e disse, sobe. Ele não ouviu uma voz dizendo, desce. Ele ouviu uma voz dizendo, sobe. E foi quando ele subiu naquela porta que ele enxergou o trono. O Senhor te diz, nos melhores momentos de glória, portas se abrirão dizendo-te, esse tempo aí passou, quero te mostrar algo melhor. Você não pode ser vítima do seu fracasso, das suas derrotas, mas você também não pode ser vítima dos seus sucessos e das suas vitórias. Você não pode ser vítima de nada. Eu declaro que todo sentimento de vitimização sai da sua vida. Quando você não se sente vítima mais, você não transfere culpa para ninguém. Ah, mas está todo mundo descendo do eirado. Eu não sou todo mundo. Mas tem que salvar o gato. Eu não. Deus tem tudo sob controle para mim. Eu cuido da minha fé cuida de mim. Então, aquilo que você poderia salvar, mas não salva, porque caminhou na fé, lá na frente você vai descobrir que Deus cuidou melhor do que você. Vou repetir. Aquilo que você não salvou, aquilo que você não cuidou por obedecer a Deus, e aparentemente você foi um irresponsável. Mas isso é irresponsabilidade. Querido, quem vive em Deus vive operando, entre aspas, em irresponsabilidades. Quem vive em Deus parece irresponsável. Cara, seu filho está na UTI. Não, meu filho está curado. Eu vou passar essa noite inteira do lado da cama dele, agradecendo a Deus pela cura.
Eu não vou descer do meu lugar de comunhão com Deus e vou entrar em desespero, entrar em medo, entrar em pânico. O pânico não vai me roubar de ficar no eirado, desfrutando do que é meu, porque enquanto você desfruta da sua herança, Deus cuida do que é seu. Levanta a sua mão e fala assim: o que Deus me deu, ninguém me toma. O que Deus não me deu, que se vá mesmo. Agora, entrar na arca foi fácil para Noé, gente? E deixar aquela multidão toda lá fora? Foi fácil não. Às vezes a gente lê a Bíblia e não para pensar. Noé sabia que aquelas milhares de pessoas morreriam. Ele sabia disso. Noé tinha amigos ali, tinha pessoas que ele cresceu junto. Não foi fácil para Noé entrar na arca. Então o Senhor te diz, nem sempre é fácil entrar no que eu estou falando com você, porque você vai ter que abandonar pessoas. Sair de Sodoma não foi fácil para Ló e para sua esposa. Ela virou uma estátua de sal, mas Ló também sofreu. Não foi fácil para ele. Sodoma e Gomorra estavam nas campinas, eram como as campinas do Jordão, era como Éden. Sabe quando você tem todos os motivos para não dar o passo, mas Deus falou? Você tem todos os motivos, não, mas espera aí, porque a Bíblia diz que quando Ló se separou de Abraão, ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando, ele foi sendo atraído por aquela vida, que é a vida da carne, a vida do mundo, a vida segundo o homem, o status, o título. Puxa, eu vou ser alguém lá, vou ser prefeito, vou ser um médico, eu vou ser alguém. Querido, querer ser alguém revela total incredulidade do seu coração, porque você não tem que querer ser nada, você já é filho de Deus. Quando você deseja o que você já tem, você revela que não crê na palavra. Então não foi fácil entrar na arca, e não foi fácil sair de Sodoma. E não é fácil não descer do eirado. Sabe por quê? Porque a maioria está descendo. A maioria não entra na arca. A maioria não sai de Sodoma. A maioria desce do eirado. A maioria volta do campo. Por isso que ele diz assim: quem quiser preservar a sua alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua alma, de fato a salvará. Então o paradoxo da fé é, em qualquer circunstância, eu não tenho uma regra, eu tenho um relacionamento que me guia. O paradoxo, eu digo paradoxo porque acontecem muitas coisas que não batem, existem muitas pontas que não se amarram, você fica sem amarrar as pontas, e parece que você está perdendo o controle, e aí, como é que vai ser? E o que vão dizer de mim? E o Espírito Santo fala assim para você: eu não estou me importando com isso não, cara, fica aí no campo, se estabelece aí na sua vocação, no seu chamado.
Quem são? Ou melhor, que corpo é esse? Porque eles fizeram uma pergunta para Jesus, e Jesus respondeu de uma maneira muito estranha. Eles perguntaram assim, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Ele estava buscando um lugar geográfico, mas Jesus não tinha uma cabeça geográfica, Jesus tinha uma mentalidade celestial. Aí Jesus respondeu, onde será? Ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. É quem tinha que entrar, mas não entrou. Quem tinha que sair, mas não saiu. Quem tinha que ficar firme, mas desceu. Quem não era para retroceder, mas retrocedeu. Quem não era para olhar para trás, mas olhou. Os abutres vêm e começam a se alimentar da sua carnalidade. E ao invés de você liberar o espírito, você libera demônios. Irmãos, vocês não têm ideia como a igreja está cheia de pessoas que liberam demônios. Pela maledicência, pela ciúme, pela contenda, pela inveja, pela falta de perdão, pela amargura. Pô, cara, eu te dei a planta da arca, por que você não entrou? Ei, eu mandei 3 anjos estar com você, ficou claro que era para você sair, por que você ficou? Ou, se você tivesse permanecido no eirado, eu ia abrir outra porta, e você subiria mais alto, mas você foi preocupar com as coisas da terra, e desceu do eirado. Cara, você tem um chamado, seu dom e a sua vocação são irrevogáveis. Eu plantei um chamado na sua vida, e ninguém vai tirar isso. Por que você está recuando? Por que você está voltando atrás? Então, o que Jesus está dizendo? Onde será isso, Senhor? Jesus não respondeu onde, ele respondeu como. É como se ele dissesse assim para os discípulos, a pergunta foi errada, não é onde será, é como será. Aí ele diz assim, digo-vos que naquela noite, noite na Bíblia fala de momentos de intensa prova. Noite na Bíblia, versículo 34. Digo-vos que naquela noite, noite na Bíblia fala do dia em que você tem que entrar, ou você tem que sair, ou você não deve descer, ou você não deve recuar, ou você não deve olhar para trás. Isso é a noite. Mas diz a Bíblia, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Você quer saber o que é igreja? Igreja é isso aqui que eu acabei de ler. É um povo reunido no mesmo lugar, mas tem uma galera que foi e tem uma galera que ficou dentro da igreja. Aparentemente está tudo a mesma coisa, mas a textura espiritual é outra. Aparentemente é a mesma coisa, mas os frutos revelam quem subiu e quem ficou. Você não conhece ninguém pelo blá blá blá, você conhece as pessoas pelo fruto que elas dão. Não vá na conversa dos conversadores.
Faça parte dos que sobem. Porque, irmãos, no arrebatamento da igreja só vai subir quem já subiu. Só vai quem já foi. Se as coisas do Espírito são estranhas para você e as coisas da terra são normais para você, você faz parte dos que ficaram. Você fica desconfortável no sobrenatural e fica super confortável no natural. Você ficou. Agora, quando você fica confortável nas loucuras de Deus, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. E Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu os que não são para envergonhar os que são. Agora, como tudo isso se processa, amados, é no dia a dia. Viver o reino de Deus, repita isso comigo, viver o reino de Deus, é no dia a dia, mais forte, é no dia a dia, é amanhã quando eu levanto, é amanhã de tarde, amanhã à noite, é o ano que vem. Ou seja, não importa onde eu estou entrando, eu estou saindo, não estou descendo, não estou recuando, não estou olhando para trás, eu subo enquanto outros ficam. Eu não sou um lugar que atrai os abutres, eu sou um lugar que atrai os anjos. Ló atraiu os anjos, mas o restante da cidade, inclusive a sua mulher, atraiu abutres. Por isso Jesus falou: onde estiver o corpo. A pergunta não é onde está o corpo, a pergunta é onde está o espírito. Onde está o corpo, se ajunta abutres. Onde está o espírito, se ajunta a glória de Deus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Olha o que ele diz no versículo 35. Duas mulheres estarão juntas moendo. Aqui não era noite mais, agora já é dia. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Puxa, mas os dois estavam no chamado, os dois estavam fazendo a obra. Mas Deus não julga a aparência, Deus julga o coração. Deus arrebata quem tem uma vida arrebatada. Vou repetir: Deus arrebata quem tem uma vida arrebatada. Então, meu irmão, não tenha medo de certos versículos que dizem assim: orai sem cessar. Certos versículos que dizem: orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Pastor, mas eu quero fazer parte desses que entram. Quem quer fazer parte dos que entram na arca?
Pastor, eu quero fazer parte dos que saem de Sodoma e Gomorra. Quantos querem sair? Diga amém. Pastor, eu não quero fazer parte dos que descem do eirado. Quem quer ficar firme, dá glória a Deus. Nem retroceder do meu chamado, diga amém. Nem olhar para trás, dá glória a Deus. Diga, eu tenho uma vida arrebatada. Eu tenho uma vida arrebatada. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu tenho uma vida arrebatada. Aleluia. Um será levado, o outro deixado. Quem será levado? Quem já foi. Quem entrou, saiu, não desceu, não retrocedeu. Não olhou para trás. Você está vendo como esses princípios são práticos, mas se você deixar a religião, mistura tudo, e você se perde espiritualmente? Você está percebendo como você precisa ser uma pessoa disponível no altar? Senão você é pego pela maioria que não entra, pela maioria que não sai, pela maioria que desce, pela maioria que volta, pela maioria que olha para trás. Gente, nós não somos da maioria, nem da minoria, nós somos da fé. Mas não de uma fé teológica, intelectual, não de uma fé aprendida, mas de uma fé que é fruto do que eu estou me tornando no Espírito. As transformações de Deus na minha vida refletem o tipo de fé que eu vivo. Então, quero liberar a palavra sobre a sua vida agora, você vai receber. O pessoal da internet também vai receber. Eu digo, você vai entrar na arca de Deus. Eu digo, você vai sair de Sodoma e Gomorra. Eu digo, você não descerá do eirado. Eu digo, você não voltará do campo. Eu digo, você não olhará para trás. Eu digo, você terá uma vida arrebatada. Você faz parte dos que sobem, não dos que ficam. Você não é carne que atrai abutres, você é espírito que atrai a unção. Glória a Deus. Eu não sou carne que atrai abutres. Eu sou espírito que atrai a unção. Por isso, meu irmão, perdoa quem você precisa perdoar. Decide andar no amor de Deus. Ore pelos teus inimigos. Dê a outra face. Ande a segunda milha. Que de você não saia palavras entenebrecidas. Que de você não saia palavras de derrota. Pastor, mas o que o senhor pregou aí hoje é tudo que um homem de Deus quer, um pastor quer, um profeta quer, tudo que alguém que tem um coração em Deus quer. Ele quer entrar na arca, ele quer sair de Sodoma, ele não quer descer de uma posição, ele não quer recuar, nem olhar para trás, ele quer viver uma vida arrebatada, ele não quer ser corpo que atrai abutres, ele quer ser espírito que atrai a unção, ele quer transcender tudo e todos e viver em Deus. Aí Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, capítulo 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
A chave está aí. A chave está no capítulo 18, versículo 1. Porque o capítulo 17 e o 18, o assunto não muda, é um assunto só. Aparece aí o capítulo 18, mas Jesus continua falando. Eles perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Onde estiver o corpo, se ajuntarão os abutres. Agora presta atenção, eu quero contar para vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele conta a história da viúva e do juiz iníquo. Por quê? Olha para mim, quando o Espírito Santo está ensinando sobre o reino e sobre as atitudes que nós temos que ter para crescer no reino, por que ele coloca uma viúva na história? Porque a viúva está casada com Cristo. A viúva depende de milagres. A viúva recebe a visita de Elias. O esquife da viúva com seu único filho morto é parado por Jesus Cristo e ele muda a história daquela família. A viúva pega suas 2 moedas, ou seja, tudo que ela tem, e põe no gasofilácio. Então o Espírito Santo põe uma viúva aqui para te dizer: ei, se você quer entrar, sair, não descer, não recuar, não olhar para trás, se você quer uma vida arrebatada, você vai ter que ser discípulo de uma viúva. Glória a Deus. Você vai ter que aprender os princípios espirituais que estão atrás da viuvez. Faz assim comigo: princípios espirituais que estão atrás de uma viuvez. Faz assim com a mão, diga: confiança, dependência, entrega, intimidade. Não tinha como esse juiz iníquo vencer essa viúva. Essa viúva era invencível, porque ela fala da igreja vencedora. Ela ficou no pé do juiz, até que o juiz julgasse a sua causa. Jesus está pegando tudo o que ele disse até agora e resumindo no coração de uma viúva. Entrar, sair, não descer, não voltar, não olhar para trás, viver uma vida arrebatada, tudo isso se resume no coração de uma viúva. A verdade é que ela vence o juiz iníquo e ele diz: eu vou ter que julgar a causa dessa mulher, porque ela não vai sair aqui da porta de casa. Ela vai acabar me molestando. Ela não vai soltar o pé do anjo. O Senhor te diz: não solte o pé do anjo. Mas já raiou o dia, a gente lutou a noite inteira. Não solte o pé do anjo. Meu querido, a especialidade de Jacó era não soltar as bênçãos de Deus para a vida dele. Jacó não era o primogênito, mas nasceu com a mão grudada no calcanhar de Esaú.
30 e tantos anos depois, Jacó não está segurando o pé de Esaú, Jacó está segurando o pé do anjo. Você começa na carne, mas você termina no espírito. Aleluia! Você começa segurando o pé errado, mas termina segurando o pé certo. Daquele que pode mudar o seu nome. Daquele que te pergunta, como você chama? Eu me chamo Jacó. Você não vai chamar Jacó mais. Você vai chamar Israel. Quando Jesus termina a história da viúva, porque ele fala assim: ei, se essa viúva venceu, o que o vosso Pai Celestial fará com aqueles que estão clamando a Ele dia e noite? Se essa viúva não se esmoreceu e prevaleceu contra um juiz iníquo, ou seja, ela não tinha nenhuma possibilidade de vencer e saiu vitoriosa, o que o vosso Pai Celestial não fará àqueles que clamam a Ele noite e dia? Sim, eu digo-vos que fará, e rapidamente fará, mas, aí Jesus entra em algo muito forte, mas, quando vier o Filho de Deus, achará porventura fé na terra? Lê o texto, está aí, é a continuidade do texto. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura aqueles que entram, aqueles que saem, aqueles que não descem, aqueles que não recuam, aqueles que não olham para trás, aqueles que são arrebatados, aqueles que não são carne para abutres, mas são espírito para unção? Achará porventura fé na terra? Aí Jesus diz assim, se você continuar lendo o texto, olha para mim. Eu vou contar uma parábola para vocês. 2 pessoas foram ao templo a fim de orar. Note, ele falou da viúva, agora ele vai falar do publicano e do fariseu. 2 pessoas foram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Um orava de si para si mesmo. Sabe por que você deve orar em línguas, irmãos? Porque você corre o risco de orar de si para si mesmo. Senhor, eu não sou como as pessoas que fazem isso, aquilo, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu faço, eu. O publicano batia a mão no peito, nem ousava levantar os olhos, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Você pode dar glória a Deus? Jesus disse de um publicano. Jesus usa uma viúva. Logo na frente, se você continuar lendo o texto, as crianças vão ter com ele, e eles tentam barrar as crianças. Jesus disse: deixa vir as crianças a mim, delas são o reino dos céus.
Aleluia. Aí o ensinamento termina quando um jovem rico se aproxima. Na mesma sequência do texto, um jovem rico se aproxima e pergunta: bom mestre, Jesus já dá logo a lapada, bom só tem um, que é Deus. Que farei para herdar a salvação? Não dá tempo de entrar aqui em tudo que a gente precisa entrar, mas esse é um dos textos mais profundos da palavra de Deus. O que farei? Você não tem que fazer nada, você tem que receber o que eu fiz. Porque quando você tem consciência das suas obras, você vai responder para Ele. Porque Ele perguntou: o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus e papapá, papapá, papapá. E você vai responder: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, então eu estou salvo. Aí Jesus disse: uma coisa te falta. Quando Jesus diz uma coisa te falta, Ele estragou o sabão. Zangou o sabão. Quando Jesus diz uma coisa te falta, cara, essa é muita coisa, hein? Quando Jesus diz para Marta sobre Maria, uma coisa só é necessária, Maria escolheu. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Depois volta e me segue. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Os discípulos ficaram loucos. Senhor, se for assim, quem será salvo? Quem será salvo? Aí Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque eu vos digo que nenhum de vós que tem deixado mãe, pai, irmão, irmã, casa, isso, por mim, não receberá nessa vida 100 vezes mais. Cem vezes mais. Deus multiplica diferente do que você multiplica. Pastor, mas eu recebo tudo que o senhor falou, mas é difícil de entender. É por isso que a próxima parábola do texto, se você continuar, é a história do cego Bartimeu. E Bartimeu urrava e berrava, até que Jesus parou e disse: traz ele aqui. E quando ele chegou, Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: olha bem, que eu torne a ver. Eu declaro que você torna a ver. Vou dizer novamente: eu declaro que você torna a ver. Vou dizer novamente: eu declaro que você torna a ver. Quando Bartimeu voltou a ver, sabe o que aconteceu? Olha para mim. Zaqueu subiu. Leia. É porque tudo isso já está dentro de mim. Estou citando o texto. Estou citando toda a história, uma em cima da outra. Assim que Bartimeu volta a enxergar, começa o capítulo 19, quando Zaqueu sobe numa árvore. É como se Deus dissesse para você assim:
Você não está entendendo nada, né? Não, Senhor. Mas veja como você está subindo. Sua alma está meio perdida, suas emoções estão um pouco perdidas, né? Mas veja, você não está mais na sua estatura, porque Zaqueu era baixinho. Ele tinha uma pequena estatura, era um homem muito pequeno, e ele não conseguia ver, ele só queria ver Jesus, ele não queria mais nada. Jesus para quando você não quer mais nada, só ver Ele. Aí sim, pela primeira vez, Jesus diz: Zaqueu, ele me conhece pelo meu nome. Olha o que Jesus disse. Olha o paradoxo. Zaqueu, desce. Uma coisa é descer por medo, por pânico, por desistir. Outra coisa é descer porque Jesus está mandando. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Então, desde o capítulo 17 até agora, são sequências de textos que formam fatos, que formam revelações, que se encaixam como num quebra-cabeça, formando uma imagem de uma fé vencedora. Posso repetir? Desde o capítulo 17 até o 19, cada quadro é uma revelação que se encaixa uma com a outra e vai formando um quebra-cabeça, vai formando uma imagem de uma fé vencedora. Zaqueu vira para Jesus e diz assim: olha, eu decido devolver 4 vezes mais todo mundo que eu extorqui, e metade dos meus bens eu vou vender e doar para os pobres. Jesus não levantou uma oferta ali. Jesus não levantou uma oferta, mas Zaqueu decidiu dar. E quando isso brotou em Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Agora eu encontrei alguém liberto do dinheiro. Esse cara vai entrar na arca, esse cara vai sair de Sodoma, esse cara não vai descer do eirado, esse cara não vai voltar atrás, esse cara não vai olhar para trás, esse cara será arrebatado, ele não será um carniceiro, ele vai ser como uma viúva completamente dependente do Senhor, que clama e vive em oração, alimentando sua fé. E toda vez que o Senhor vem e Ele encontra em mim fé, Ele vem e encontra em mim fé, Ele vem e encontra em mim fé. Eu não sou como aquele fariseu vazio, que oro de mim para mim mesmo. Eu sou como um publicano, como uma criança, que anda nas coisas do Espírito. Eu deixo tudo para estar com Ele, e para voltar a enxergar. E agora que eu estou enxergando, eu reconheço que sou pequeno, eu sou um Zaqueu, mas não tem problema, sempre há um sicômoro para um Zaqueu. Não preocupa com o que você não conseguiu, o que não deu certo, o que deu errado, não. Tem um sicômoro do seu lado, sobe nele. O sicômoro da oração em línguas, sobe nele. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Pastor, por que orar em línguas tem a ver com o sicômoro? Porque
Porque quando você ora em línguas, você sobe, você queima o incenso no altar, o incenso sobe, você pode ver o Senhor. Zaqueu, apesar de ser baixinho, subiu numa árvore e ele pôde ver Jesus de um ângulo que ninguém estava vendo. O Senhor te diz: nos últimos dias você tem me visto num ângulo que poucas pessoas me veem. Porque você não aceitou a religiosidade, a lei, a tradição dos homens. Você pegou a minha graça, recebeu o meu perdão, ficou cheio do meu espírito, liberou essa linguagem celestial. Cara, eu vou dormir na sua casa. Aleluia! Eu vou dormir na sua casa. Me convém. Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na sua casa. Então olha para mim, nós começamos com o reino de Deus dentro de nós, lembra ontem? E terminamos com o Rei do Reino visitando a nossa casa. O reino foi construído e o Rei chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Do capítulo 17 ao 19, o reino foi construído e o Rei chegou. E por que que o Espírito Santo usa a oferta de Zaqueu e o seu arrependimento financeiro para dizer: hoje houve salvação nessa casa? Porque, meu irmão, quem não ama mais o dinheiro está liberto no mais alto nível. Por isso que Deus vai pôr muito dinheiro na sua mão. Porque você vai ser confiável. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Amém. Quem trouxe sua oferta pode colocar ali, se você trouxe. Amém. Amanhã a gente continua às 7h30, aleluia, graça e paz, Deus abençoe. O Senhor te diz: entra na arca, sai de Sodoma, não desce do eirado, não volta do campo, não olha para trás, seja arrebatado, se identifique com a viúva, aprenda com o publicano, seja como uma criança e jamais como o jovem rico que rejeitou o chamado. Entregue tudo, sirva o Senhor, porque Ele vai abrir os seus olhos, e como Zaqueu, você vai subir no sicômoro e ver de um ângulo como você nunca viu, e tudo vai mudar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus.